Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 dicas de beleza que eu aprendi desde cedo, bem novinha. Vem comigo! É curioso porque muitas vezes as mulheres da nossa família nos ensinam algumas dicas de beleza ou tem alguns hábitos que a gente acaba aprendendo muito cedo pela observação ou também pelo próprio ensinamento e levamos aí pro resto da vida junto com a gente. E aí eu quero compartilhar alguns dos meus e se você quiser coloca os teus aqui embaixo também que eu vou curtir muito ler depois. Começando pelo primeiro então, que é o Curvex. Tem que contar essa história, acho que eu já contei ela algumas vezes aqui no canal, mas eu amo porque eu descobri o Curvex muito cedo mesmo, assim. Com 12 anos de idade, eu me meti no banheiro da minha avó, que morava no apartamento de cima do meu, ela já é falecida hoje em dia. Comecei a fuçar nas coisas dela, achei um negócio esquisito lá e perguntei, vó, o que é isso? Aí ela falou assim, é pra curvar os cílios, pode pegar pra você. E era um daqueles assim, um Curvex bem antigo, na verdade, eu acho que nem se encontra tão facilmente hoje em dia. Porque ele era aqueles de plástico, não era nem de metal e tal, então ele tinha assim um perfil bem simples, digamos. Era bem, podia quebrar fácil, meio vagabundo mesmo. É isso que eu queria dizer e fiquei me enrolando, mas falei. Enfim, e aí eu comecei a usar e eu amava, porque os meus cílios ficavam super, né, muito mais ali com uma aparência de alongados, de curvados e tal. E viciei, e eu lembro que naquela época minha mãe acho que não deixava usar rímel, ou não era uma coisa que eu tinha acesso, e eu usava rímel transparente, eu passava Curvex e usava o rímel transparente pra poder fixar os cílios no lugar. E eu sou viciada em Curvex mesmo, eu tenho 32 para 33 anos, meu Deus, faz 20 anos que eu uso Curvex. E eu amo, nunca caiu os meus cílios, tá tudo certo, inclusive eu já ensinei aqui no canal como usar esse apetrecho, esse acessório, vou deixar o link pra você aqui em cima, dá uma olhadinha se você quiser também. A segunda dica de beleza é água gelada de manhã, mas não pra beber e sim pra passar no rosto. A grande verdade é que eu não fui necessariamente ensinada pela minha mãe a lavar o rosto pela manhã. Sei lá, eu acho que ela nunca pegou na minha mãe e falou, filha, lave o seu rosto. Mas eu lavava desde criança, efetivamente, pra poder acordar. Porque eu acordava praticamente de madrugada, quando eu tava na escola, e aí a água gelada na minha cara já me deixava mais desperta. E com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo e percebendo as coisas, eu notei que a água gelada também me deixava com a pele mais bonita, eu sentia minha pele bem... Não sabia nem explicar aquilo na época, mas era como se ela estivesse mais firme, mais viçosa. E aí eu comecei a entender depois, né, que aquilo deixava minha pele mais bacana e tal, e é porque a água gelada contrai os poros e deixa a pele mais lisinha. Hoje em dia eu faço uso de um sabonete específico, naquela época eu só usava água, tirava as remelas, ia pra escola e ia fazer minhas coisas. Mas água gelada de manhã pra mim é o que há, eu acho ótimo lavar o rosto assim. Primeiro porque me acorda e segundo porque também prepara ele pra maquiagem ou pra algum tratamento efetivo que eu vou fazer depois. Minha terceira dica é perfume marcante. Isso eu aprendi com a minha avó paterna também, que foi, claro, um grande referencial de beleza que eu tive desde criança, de vaidade, de autocuidado, minha avó que me ensinou isso. E ela sempre falou da importância de ter um perfume marcante que seja a sua assinatura, aquele que antes de você chegar, já chega pra você e já diz que você tá ali a caminho. E na verdade eu, como eu trabalho com beleza, tenho blog e tudo mais, não tenho um perfume específico porque testo muitas coisas. E na verdade o que eu posso dizer é que eu tenho mais de um perfume, que eu já comprei várias vezes, que eu posso então chamar de meus perfumes assinatura, digamos. Mas não é um só. A minha avó, por exemplo, usava o mesmo, que eu não consigo me lembrar qual é, mas de toda forma era o que ela curtia e passava todos os dias. Então ela me ensinou que tudo bem gastar mais um perfume, ela me ensinou também a valorizar os perfumes franceses, aquela coisa toda. Então isso é uma coisa que eu herdei mesmo, eu curto muito me perfumar, gosto muito de perfumes. E inclusive, se você quiser, eu posso gravar um vídeo contando aí quais são, sei lá, os 5 perfumes que são os meus perfumes assinatura, aqueles que eu já comprei várias vezes e que eu amo, embora tenha uma coleção bem razoável, por ganhar muita coisa, experimentar muita coisa também. E aí tem uma outra história que é bem bonitinha, e que eu já tentei gravar num outro take e eu chorei, eu vou tentar ficar um pouco mais calma agora, é que minha avó tanto gostava daquele perfume e passava todos os dias, que ele ficou impregnado num colar que ela também usava todos os dias. E esse colar foi
uma herança que ela deixou pra mim antes de falecer. E já faz 7 anos que ela morreu. Ai, faz 7 anos que ela morreu e o colar tem o cheirinho dela até hoje. E eu não uso colar nunca e eu economizo, eu só cheiro ele de vez em quando pra lembrar da minha avó. Tô chorando. Enfim, é isso. Quarto aprendizado de beleza que eu tive desde muito nova foi cuidar das sobrancelhas. Na verdade, a minha mãe sempre cuidou muito das minhas enquanto eu era criança / adolescente, pra eu não cair naquela cilada dos anos 2000 e deixá-la super fina, coisa que tem muita gente que até hoje corre atrás pra poder recuperar, tipo, 20 anos depois, né? Mas eu lembro que, como eu sempre tive as sobrancelhas assim mais cheias, mais escuras e tal, a minha mãe cuidava pra que eu tirasse o mínimo possível. Então quando eu ia no salão assim de pré-adolescente e tal, que eu comecei a querer tirar a monocelha porque a minha sobrancelha gruda no meio, minha mãe dizia, só limpa o excesso, não mexe. Enquanto ela esteve lá tutelando minha sobrancelha, eu fui aprendendo que era melhor deixar o formato natural, respeitar o desenho que ela já tinha. E durante muito tempo ela cuidou pra mim das minhas sobrancelhas e depois eu passei a cuidar, então eu não pirava de querer tirar muito. O máximo que eu fiz foi, quando eu era adolescente, ter tirado demais o meio dela e ficado com as sobrancelhas um pouco curtas, mas graças a Deus os pelos voltaram. Agora, de afinar, de mudar muito o desenho e tal, realmente nunca mexi radicalmente, e por isso minhas sobrancelhas se mantêm muito parecidas com o que eu sempre tive. Inclusive agora elas estão bem compridas, eu tô tirando só o excesso, porque em breve eu vou fazer um design nelas, vou dar uma olhada na simetria, ver se tá tudo certo. Então eu tô aqui cultivando os pelos pra poder levar lá na designer e ela mexer pra mim, mas de uma forma bem profissional, toda a medida e tal. E realmente cuidar das sobrancelhas é um negócio que é muito bom, porque hoje em dia muita gente se arrepende por ter tirado elas demais e aí tá micropigmentando, fazendo algumas coisas que são ótimas também, resolvem o problema, mas eu não precisei, graças a Deus, porque não mexi nas minhas. E o quinto aprendizado e último é me sentir bem sem maquiagem. Na verdade é um oposto, né, mas é porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito fortemente com a minha mãe. O que minha avó paterna, por exemplo, tinha de vaidosa e me ensinava sobre isso, a minha mãe tinha de natural. Minha mãe sempre foi uma mulher muito natural. Ela nunca foi extremamente vaidosa, ela nunca passou milhões de cremes, ela até assim se arrumava muito pouco e sempre foi muito bonita, né? Então, eu acho que isso de me sentir bem na minha própria pele, de gostar da minha beleza natural, até mesmo quando eu lavo o rosto, que foi uma das coisas que eu comentei antes, eu me sinto super linda. Eu gosto de mim sem maquiagem. E eu acho que eu aprendi isso com a minha mãe porque minha mãe me criou numa bolha de pouquíssimas encarnações e muita tranquilidade em relação a isso. Então, obviamente, eu adoro maquiagem, gosto de me ver com os meus pontos fortes ressaltados, ou me experimentar nas cores, nos acabamentos e tal, mas ao mesmo tempo, eu sem maquiagem fico muito bem também. Inclusive, também já gravei vídeo sobre isso. Vou deixar aqui em cima o card, no vídeo que eu falo sobre a não maquiagem e o quanto a gente tem que ficar livre pra não usar se não quiser. E pra usar se quiser, não tem regra pra isso, mas o quanto é legal quando a gente também tá feliz com a gente mesma e se curte sem, e não fica se prendendo por padrões sociais ou por aquilo que as pessoas esperam, enfim, se desculpando porque tá sem maquiagem, mas isso tudo está no vídeo, vou deixar então aqui em cima. E é isso, acho que ficar sem maquiagem é uma coisa também que eu aprendi muito tranquilamente. Infelizmente, nem minha mãe, nem minha avó, nem ninguém me ensinaram a passar protetor solar desde cedo. Não sei se é por causa da minha geração e tal, eu nasci nos anos 80, não sei. Mas eu aprendi isso quando eu comecei a me interessar mais por beleza e por blogs, então tem aí mais ou menos uns 11 anos que eu uso protetor solar todos os dias. E ainda assim, né, é pouco, devia ter começado antes, mas tudo bem. De toda forma, hoje em dia a informação tá muito mais fácil, né? E claro, muitas meninas novas aprendem sim com as mulheres da sua família, tias, primas, irmãs, enfim, não só as avós e as mães. Mas também temos aí essa era da informação onde fica muito mais fácil descobrir tudo sobre beleza, inclusive aqui no nosso canal, né? Se você não é inscrita no Coisas de Diva, por favor faça isso, nós temos sempre vídeos sobre beleza, sobre moda, comportamento, comida, viagem, só coisa boa. E é muito legal quando as pessoas se envolvem e se inscrevem aqui também, claro, além de curtir o vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo as 5 coisas que você aprendeu desde novinha sobre beleza, que como eu disse, eu vou adorar ler. Um grande beijo e até a próxima!